Então, pessoal, boa tarde. Hoje vamos ter a nossa conversa, né, sobre ergonomia no trabalho. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema é a fisioterapeuta Ivandra Cita. Ela é graduada em bacharel em fisioterapia pela UNC de Concórdia. Ela é pós-graduada em uroginecologia pela CBS e ela também tem formação em Pilates pela Metacorpus. Atualmente, ela trabalha como fisioterapeuta da equipe multiprofissional da Prefeitura de Chapecó e ela atende toda a região oeste aqui do município na atenção básica. Além disso, ela também trabalha com Pilates em Concórdia e em Chapecó. Então, eu gostaria de agradecer a Ivandra pela disponibilidade e gostaria de falar que essa nossa conversa vai ser gravada para posteriormente publicar nas redes do CIAS. E também que se vocês tiverem alguma dúvida, no final vai ser aberto um espaço para perguntas e vocês podem ficar à vontade ou mandar no chat ou abrir o microfone para perguntar, tá bom? Então agora é contigo, Ivandra. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, obrigada, Maria, pelo convite, né, de poder estar participando aqui com vocês, né, conversando sobre esse assunto, que é um assunto bem importante, né, que vai ajudar bastante no futuro, né, profissional das pessoas aqui dentro da instituição. Boa tarde, todo mundo. Então, hoje nós vamos conversar sobre o ambiente de trabalho. Então, o que a gente vai falar sobre o ambiente de trabalho? Nós vamos falar sobre a postura, a ergonomia, né? Um pouquinho sobre as doenças ocupacionais e também sobre a prevenção, tá? Então, o que seria uma doença ocupacional? Qual seria a definição dessa doença ocupacional? É um problema de saúde causado de forma direta, desencadeado, que foi ativado, né? Ou agravado um problema já existente, pelo trabalho ou pelas condições do ambiente de trabalho. Não gera um impacto somente à saúde, né, mas também à qualidade de vida desses colaboradores. Também a produtividade e a sustentabilidade das organizações. As suas causas, então, elas são multifatoriais. Elas envolvem aspectos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais. Então, segundo a Organização Internacional do Trabalho e a Organização Internacional da Saúde, Mundial da Saúde, destaca-se que a maioria dos óbitos relacionados ao trabalho são causados por doenças ocupacionais e não por problemas por acidentes imediatos no ambiente de trabalho, né? As estatísticas mundiais de mortalidade, quase 2 milhões de pessoas morrem atualmente devido a causas relacionadas ao trabalho em todo o mundo. Com a maioria desses óbitos atribuídos a doenças ocupacionais. E os afastamentos e lesões, a cada 15 segundos, 160 trabalhadores sofrem acidentes ou ficam doentes devido ao trabalho. Então, totalizando cerca de 374 milhões de pessoas feridas ou doentes por ano. Então, é um índice muito alto, né, relacionado a essas ocupações de trabalho, né? Então, quais seriam os tipos dessas doenças ocupacionais? Nós vamos se ater mais a essa questão das doenças por esforço repetitivo e doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, né? Essa seria o primeiro tipo, né? E o mais importante que a gente vai falar mais hoje na reunião. Então, essas são causadas pela execução repetitiva de movimentos, posturas inadequadas, por esforços repetitivos, pela falta de pausas regulares durante a jornada de trabalho ou por posturas compensatórias. Outro tipo de doença ocupacional seriam doenças respiratórias, que são causadas por inalação de poeira, vapores químicos e agentes biológicos dentro do ambiente de trabalho. Também tem os transtornos mentais, como estresse e ansiedade, que a pressão constante em um ambiente hostil podem comprometer a saúde mental desse trabalhador. As dermatites ocupacionais também são consideradas doenças do trabalho, né? O contato direto e constante com agentes químicos, poeiras ou produtos biológicos. A perda auditiva, a exposição contínua a sons e ruídos, né, sem proteção adequados, podem levar à perda auditiva irreversível. Então, nós vamos ficar mais nos distúrbios osteomusculares
e as lesões por esforços repetitivos. Dia 28 de fevereiro é o Dia Internacional de Prevenção das Doenças LER e DORT, tá? Então, um breve histórico. Nos anos de 1970, começaram a ser conhecidas essas doenças ocupacionais. Na década de 1980, no Brasil, os sindicatos e as categorias já começaram a lutar pelo reconhecimento dessas lesões, né, dessas doenças profissionais. No ano de 1993, foi feita uma publicação, né, que ampliou essas lesões e deu o nome dessas lesões de LER, lesão por esforço repetitivo. Em 1998, a Previdência Social modificou esse termo e passou a utilizar o termo DORT. Daí nós vamos conversar um pouquinho sobre a diferença entre o termo LER e o termo DORT, tá? Então, a sigla DORT, ela foi adotada para abranger um conceito mais amplo, maior, né, que inclui a LER. A LER seria somente as lesões por esforços repetitivos, né? E a DORT é um grupo de doenças que podem ser causadas por diversos fatores relacionados ao trabalho. Não só o movimento repetitivo, que seria a sobrecarga dinâmica, mas também a manutenção de posturas inadequadas por longos períodos, que seria a sobrecarga estática, o uso excessivo da força, vibração e outros agentes, tá? Então, essa que é a diferença. Então, a LER, ela entra dentro da DORT, ela faz parte da DORT. Então, quais seriam os principais sintomas da DORT, da doença ocupacional por esforços, né? Dores crônicas em gerais, né? As tendinites, dores na região lombar, dores nos ombros, dedo em gatilho, que seria encurtamento nos tendões da palma da mão, inflamação e fraqueza dos músculos. Elas podem vir associadas a estresse, a perda de foco, a dificuldade em interagir com os colegas, a problemas emocionais por conta das dores, tá? Então, geralmente, a dor, ela não vem sozinha, ela vem associada a um fator psicológico junto que pode agravar essa dor também, né? A gente classifica a DORT em 4 estágios, tá? A primeira fase é quando começa a surgir essa dor, tá? Ela surge ao realizar movimentos, mas ela é uma dor que é meio difusa, a gente não consegue compreender certinho onde é que fica a dor, exatamente o local, tá? Na segunda fase, essa dor ela é um pouco mais persistente, é um quadro considerado ainda reversível, tá? Porque é considerado um quadro leve. Por quê? Porque modificando as condições do ambiente de trabalho, o quadro clínico melhora. Na terceira fase, é uma fase que já é considerada uma doença crônica, ela já é irreversível, a doença já está instalada. Geralmente, essas dores, elas não passam nem com o repouso, né? É uma dor que começa a ficar mais constante. Na quarta fase, nesse estágio é possível já observar deformidades, cistos, inchaços, perda de força, perda funcional. A pessoa vai ter dificuldade já para escovar os dentes, dificuldade para tomar banho, para os cuidados pessoais. Então, é uma fase mais complexa, né? Aqui, esse estágio da fase 4. Então, ergonomia no ambiente de trabalho. Então, a ergonomia visa adaptar o ambiente e as tarefas às capacidades físicas e cognitivas dos trabalhadores. Dessa forma, vai estar prevenindo lesões e promovendo bem-estar geral. Implantar práticas ergonômicas e medidas de saúde e segurança. Como é que vai estar fazendo essa implantação? Analisando ergonomicamente o trabalho. Então, vai avaliar os postos de trabalho, identificar os riscos e propor essas melhorias. Outra forma seria adequar o mobiliário e os equipamentos, utilizando cadeiras ajustáveis, ajuste dos monitores, a mesa na altura correta, ferramentas que minimizem o esforço, né, do profissional, uso de equipamentos adequados de proteção individual e de proteção coletiva, né, incentivando a pausa regular também, né, intervalo entre as atividades, né, para evitar fadiga, a prática de ginástica laboral, que seria ginástica compensatória, relaxamento durante o trabalho, né, e realizar exames médicos periódicos. Monitorar a saúde do trabalhador também é uma das formas de estar prevenindo, né, lesões.
Então, uma postura correta, ela vai gerar um melhor alinhamento da coluna, né? Então, prestem atenção nessa posição, né? E viva melhor com a sua coluna. Então, uma posição mais correta, você vai diminuir a sobrecarga na região da coluna. Então, vamos falar sobre a postura sentada. O que seria o ideal na postura sentada? Eu comento sobre sentar nos isquios. Se vocês estiverem sentados na cadeira, sentem em cima da mão de vocês agora, virem a mão para cima, assim, ó, e sentem em cima das mãos de vocês. Vocês vão perceber que embaixo do bumbum de vocês tem dois apoiozinhos, dois ossinhos. Esses são os isquios, são a base da pelve. É ali que a gente deveria sentar, tá? Se a gente sentar corretamente em cima desses ossinhos, a nossa postura ela vai ficar um pouquinho mais retinha. A tendência é a gente conseguir manter essa postura com mais facilidade do que você sentar sobre a região sacral, tá? Sentar sobre a região sacral vai aumentar uma sobrecarga aqui nas nossas vértebras lombares, além de projetar a nossa cabeça para frente. Então, vai aumentar o risco de ter hérnia lombar, protusão discal, né? Então, só o fato da gente corrigir a maneira como a gente senta, a gente vai estar melhorando a questão da saúde da nossa coluna, tá? Então, como deveria ser esse ambiente de trabalho se você fosse trabalhar sentado por longos períodos, né? Então, os ombros, os quadris, eles devem estar alinhados, tá? O punho deve estar na direção neutra, sem dobrar. Disso aqui a gente vai falar mais para frente um pouquinho. O teclado diretamente à sua frente. O mouse próximo do teclado, né? E mais ou menos no mesmo nível. O encosto adaptado para a coluna lombar, tá? Esse encosto da cadeira, ele deve pegar bem a nossa região lombar. Então, aquelas cadeiras presidente, assim, que são mais altas, que pegam aqui na região torácica, elas acabam jogando o teu corpo para frente e não dando o suporte dessa região lombar que a gente precisa, tá? O descanso dos braços, então, mais ou menos na altura do cotovelo, ó, alinhado com o cotovelo, tá? Os joelhos diretamente abaixo da região do quadril, tá? Um pouquinho abaixo, né? Um pouquinho acima de 90 graus, né? A altura do assento abaixo da região da patela aqui, da rótula, ele colocou aqui, da patela, né? E os pés, de preferência, apoiados no solo ou no descanso. O descanso, você vai conseguir um alinhamento melhor do teu pé, né? Então, consegue um melhor apoio da tua base. Então, na posição em pé, nós vamos tentar distribuir o peso do pé em 3 pontos de apoio ali no pé. A gente imagina 2 pontos aqui na região anterior e 1 ponto de apoio na região do calcanhar. Se a gente permanecer em pé, paradinho, com o olho fechado, a gente vai conseguir ter uma noção se o nosso peso está sendo deslocado para frente, para a região anterior dos pés, se está sendo deslocado para trás. Quanto mais a gente conseguir distribuir nesse triângulo ali, a base do apoio do pé, mais melhor a postura da gente, melhor o alinhamento da nossa coluna, tá? Então, na questão da ergonomia, né, a cabeça vai ter que estar alinhada mais ou menos com um pouquinho acima do nível do monitor, tá? O monitor alinhado com o topo da cabeça, vai ter que manter os ombros relaxados, a coluna também relaxada, o braço novamente a 90 graus, o apoio do pé naqueles 3 pontos de apoio que a gente tinha conversado, né? O teclado e o mouse também na mesma altura ali, né? O ideal da gente adaptar a esse ambiente de trabalho é para que não tenha sobrecarga. Se a gente vai estar compensando a postura, com o tempo a gente vai se ajustar ao ambiente, mas daqui a pouco é melhor a gente pegar e ajustar o ambiente à nossa condição, né? Se é uma pessoa mais alta, elevar um pouco o monitor, né? Para não ficar com a cabeça inclinada para baixo. É maneiras da gente estar prevenindo, né, essas sobrecargas que com o tempo a gente sabe que vai estar levando a lesões, né. Trouxe a síndrome do pescoço de texto. O uso dos celulares, dos smartphones, ou até mesmo leitura, faz com que a gente incline a nossa cabeça para frente. Em vez de trazer o aparelho para a altura do teu olho, você se curve em direção ao aparelho, né? Ou à leitura, né? Então, aqui tem a angulação que a gente fica e o quanto de sobrecarga a gente gera na nossa cervical.
Aqui eles colocaram como exemplo 5 quilos. A média do peso da cabeça humana é o de 5 a 8 quilos, tá? Então, quanto maior o peso, maior a sobrecarga. Então, em 15 graus, esses 5 quilos vêm para 12 quilos. Em 30 graus para 18. Em 45 graus para 22. Em 60 graus, que eu acho que a maioria da gente fica, em 27 quilos de sobrecarga na nossa região cervical. Então, eu oriento que as pessoas tentem, né, pelo menos no dia a dia, em casa, não estar curvada em cima do telefone. Quando você for usar um telefone, apoiar, trazer o telefone em frente ao teu rosto, sabe? Em vez de você dobrar a tua cervical e ficar olhando o telefone, né? Mas é uma coisa difícil, porque o hábito é uma coisa difícil da gente mudar, né? Então, aqui a gente vai falar aquela questão do teclado lá, que eu comentei que a gente ia falar mais para frente. Os punhos e dedos, qual que seria a posição correta da gente manter, né? O alinhamento aqui com o terceiro dedo, tá? Sempre tentar alinhar aqui. Nunca fazer esse desvio do dedo para a lateral e nem o desvio para a parte de dentro, tá? A mesma coisa vale para o punho, tá? O punho também ele deve estar alinhado. Ele não deve estar dobrado para cima e nem caído para baixo. Se tiver a opção de utilizar um apoio, né, no pé de mouse, aquele apoio, também ajuda a deixar mais alinhadinho o punho aqui, esse suporte da região do punho, tá? Então, aqui aparece com o mouse, é a mesma coisa também, né? Tentando manter um alinhamento aqui, né? Um alinhamento do dedo aqui, levar o mouse para a lateral ou para outra lateral também é uma coisa que a gente deve evitar, né? Tentar manter sempre reto e também não fazer essa sobrecarga na região do punho ali. Em flexão, né? E extensão aqui de punho. Nas atividades de vida diária, o que a gente poderia estar fazendo para melhorar essa questão aí de postura, né? Então, por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui, limpar a casa, né? O certo seria você manter o teu tronco alinhado e não se dobrar em direção à região que você vai limpar. Então, optar por cabos mais longos, que você fique um pouquinho mais alinhado, com uma postura mais reta, tá? Quando for elevar o objeto, pegar um objeto do chão, não pegar ele com a perna estendida, pegar ele com a perna flexionada, trazer junto do teu corpo. Na hora que você traz junto do teu corpo, tu diminui o peso desse objeto, em vez de elevar ele longe do teu corpo. Então, sempre flexionar os joelhos para apanhar o objeto, trazer próximo ao corpo e daí elevar, ficar em pé. Essa flexão anterior de tronco, né, aqui com a perna estendida e com carga aqui, vai aumentar a sobrecarga na nossa região lombar, tá? Isso vai favorecer também a questão das protusões discais e das hérnias de disco. Prevenção e promoção da saúde. Então, como que a gente vai fazer essa prevenção e essa promoção? Fazendo a nossa parte, tá? Eu sempre digo, ou a gente cuida da saúde, ou a gente tira um tempo para cuidar da doença. A escolha é nossa, né? Então, fazendo a nossa parte como? Cuidando no ambiente de trabalho, a postura com o celular, como você vai erguer um objeto, né? Usando os EPIs de proteção, né? Fazendo consultas médicas regulares, uma alimentação saudável, um sono regular e atividade física. Muito obrigada pela atenção. Seria isso. Agora a gente está aberta a questionamentos, caso alguém tenha alguma dúvida, quiser conversar a respeito de alguma coisa, estou à disposição. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, então? Gostaria de perguntar alguma coisa? Nós vamos deixar disponível também uma lista de exercícios que são alguns exercícios que vocês podem estar executando no ambiente de trabalho, né? Algumas ideias de como tornar esse dia a dia de vocês mais tranquilo, movimentar, fazer essas compensações aí ao longo do período, né? Vai deixar disponível no Drive, né, Maria? Sim, eu coloquei ali no chat.
As mensagens do chat ali tem o link, podem acessar, tem ali os exercícios. Alguma pergunta, pessoal, específica de alguma área de vocês, alguma dúvida que vocês tenham? Sim, vou passar, Carol, só um pouquinho. Então, sobre a questão do tempo do exercício, o ideal seria a gente manter 1 minuto em cada posição para a gente conseguir flexibilidade de fáscia muscular. Mas se a gente manter de 30 segundos a 1 minuto, já está de bom tamanho. Mas menos do que 30 segundos a gente não ganha em flexibilidade, tá? Tu até relaxa um pouco a musculatura, mas na questão de ganho de flexibilidade teria que ser de 30 segundos a 1 minuto. Ivandra, o Diogo perguntou como calcular o tamanho do apoio de pé para quem trabalha sentado. Ivandra, eu acho que está desligado o teu microfone. Aí, Eu não estou muito... Imagina. Então, o apoio de pele não tem um tamanho específico, o importante é ele deixar teu pé na posição neutra, tá? O teu pé não pode estar caído, ele tem que estar na posição neutra, como se você estivesse em pé, em 90 graus, tá? Então, o apoio depende teria que testar, né? De nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Podem ficar à vontade. Então é isso. Então gostaria de agradecer novamente, Ivandra, pela tua disponibilidade. Muito obrigada. Obrigada também ao pessoal que está participando, né? E até uma próxima, então. Obrigada. Tchau, pessoal. Até mais.